Olá, Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? como vocês estão por aí? Bom, a gente espera que estejam todos bem. Boa noite para todo mundo. E hoje a gente está aqui na nossa série de lives com o Hector e a Simone. Sim, estamos dando continuidade a um trabalho que a gente vem realizando há algumas semanas. Então, toda terça-feira, 8h30 da noite, estamos conversando, é um bate-papo bem gostoso e a gente fica aí interagindo com as pessoas e conversando sobre o poder da criatividade e da alta performance. Essa ciência, né, que envolve a criatividade, o conhecimento do designer, o conhecimento da neurociência, da psicologia, para trazer para vocês um conteúdo fantástico. E olha eles aí. Já chegaram, boa noite pessoal. Olá, tudo bem? Tudo bem, olha a diferença de clima, vocês estão aí de verão, nós estamos Pois aqui de é, inverno. estamos aqui quentinhos hoje, É, bastante calor em São Paulo. Vocês estão aí pelo É, sul, passando frio. curtindo um finalzinho de inverno. Sim, que delícia. Bom também. Aham. Bom também. Bom, eu queria dar boas-vindas para o pessoal que está chegando. Panorama Mix, eles são muito legais, estão compartilhando aí nossas lives, chamando o pessoal. Obrigada pela força. E hoje nós queremos conversar um pouquinho com vocês sobre criatividade, alta performance e também sobre a função do sono, dos sonhos, os estados mentais envolvidos, né, nesse processo de criatividade, para a gente entender como que tudo isso interfere no processo criativo, certo? então a gente convida todo mundo a assistir esse conteúdo com a gente hoje. A gente vai fazer essa live com o pessoal da Performance Máxima. E a gente também, quem tiver dúvidas, manda para a gente aqui. Tem um botãozinho lá para você mandar a sua dúvida. Se você estiver assistindo isso depois na gravação, pode mandar para a gente também via direct, que a gente vai responder na próxima live. Oi, Rose, Sheila, boa noite, pessoal. E coloquem aí, ó, os seus comentários. E aí, nesse aviãozinho, você envia uma sugestão para os seus amigos, para eles entrarem aqui também. Bem-vindos, então, todos. Bem-vindos, Hector e Simone. Vocês querem falar um pouquinho? Apresenta vocês também para o pessoal, tudo mais. Vamos apresentando então o pessoal aqui do sul que será que está rodando? Estão nos ouvindo aí? Sim. Estamos sim, estamos Estamos sim. tudo certo? Então tá. Tudo Meu nome é certo. Simone Gross, eu sou psicóloga, eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e também em outras regiões do país, ajudando as pessoas a encontrarem a sua melhor performance com qualidade de vida, criatividade e também bastante equilíbrio. O nosso trabalho ele tem sido muito com esse enfoque. Como é que a pessoa que já é boa quer ficar ainda melhor no seu desempenho, na sua produtividade, nas atividades que ela está trabalhando? Então, pessoal, para quem está chegando hoje, não nos conhece ainda, meu nome é Hector, também sou psicólogo, e essa nossa, digamos assim, união Desloque e Máxima Performance, ela tem um ponto em comum que é a questão da neurociência aplicada, tanto na questão da criatividade quanto na questão da performance. Então, esse é um ponto que nos une e onde a gente fica bem à vontade de poder trazer bastante conteúdo relevante à questão da neurociência, ou seja, a neurociência embasando, mas com aplicabilidade prática para todos nós. Então, só lembrando que a gente tem feito alguns encontros, esse aqui já é o quarto encontro, né? Onde a Sim. gente vem abordando a questões de criatividade, mas momentaneamente é o tema criatividade, mas na verdade ele faz parte de um guarda-chuva maior, que é a questão da performance, né? Que é o que também nos une nesses nossos dois trabalhos. Então, eu vi o Stefano falar na chamada de hoje, né, que a ideia é a gente conversar sobre estados mentais ideais para a criatividade. Então, tudo que a gente for falar aqui vai ter a ver com criatividade barra performance barra, enfim, ações, atitudes do nosso cotidiano.
Muito bom. Então, pessoal, aproveita e fiquem com a gente até o final. Vocês podem pegar aí um bloco de notas, uma caneta, pode convidar os parentes, os amigos, porque o conteúdo... Exatamente. O conteúdo é especial. Nós estamos trazendo para vocês um tipo de conteúdo que você não encontra na internet. A gente já pesquisou. Se você quiser procurar, não tem nada que tenha uma base científica tão poderosa, com realmente ferramentas validadas. Não é só uma questão de apresentar conceitos, de falar de modo generalista, é uma questão de explicar o funcionamento, explicar de fato, né, como que funciona essa dinâmica cerebral, como que a neurociência de fato contribui para esse processo. Então, é bem importante que você esteja aqui com a gente nessa série de lives aí, às terças-feiras. O Gabriel está aí também. Então, vai lá, boa noite para o pessoal que entrou, o Gabriel, o Xande, o Gustavo também está por aqui. Mara, querida, um beijo, Mara, Carol. Então, bem-vindo, Mara, pessoal. Rosana. Então, estamos aqui, né? Mais uma live fantástica na nossa contínua terça-feira, às 8h30. Então, hoje a gente vai falar sobre o poder da criatividade, estados mentais e o que mais, pessoal? Vamos falar também sobre as vias de processamentos neurais envolvidas na criatividade e por que dormir é importante. A Helena quer começar falando sobre o sono? Pois eu sei que você está escrevendo sobre isso. É verdade, eu andei escrevendo sobre isso. O sono tem um papel essencial nesse processo criativo, nesse processo da nossa formação, da nossa performance, nesse processo de desempenho. Isso já é sabido e as pessoas têm acesso a muitas informações sobre a qualidade de vida que você obtém através de um sono que seja restaurador, né? Que você realmente tenha a oportunidade de passar por alguns ciclos, né? Para que você tenha condições de restaurar o seu sistema. Isso é fato e a ciência já cansou de mostrar material e conteúdo que comprova, né, a eficiência desse método tão simples que todo mundo tem acesso, que é o sono. Mas eu escrevi um artigo recentemente e esse assunto me interessa muito particularmente, porque como eu comentei com vocês na última live, eu tenho uma dificuldade já de algum tempo de pegar no sono, de relaxar a mente para conseguir colocá-la no estado de favorável, né, para o sono, para produzir a melatonina, a serotonina necessários nesse processo do sono. Porque eu estudo bastante, tenho essa dinâmica, né, intelectual por conta do trabalho, por conta dos estudos, de ler bastante, de absorver muito conteúdo, muito material. Então, isso causa uma sobrecarga, né, uma sobrecarga mental. E aí, algumas pessoas, como eu, podem ter dificuldades para desligar um pouco e entrar no estado de sono que seja restaurador. Então, é um assunto que eu estou sempre pesquisando fontes para entender como melhorar essa qualidade. E a partir dessas pesquisas, eu descobri coisas maravilhosas, né, com o apoio da neurociência, inclusive, sobre estágios do sono, né, que não basta você dormir, por exemplo, para você ter uma maior qualidade de vida e para que você tenha melhores condições de colocar o teu cérebro no estado favorável para a criatividade. Além de dormir, você precisa ter algumas condições também que são condições importantes para esse processo criativo. Você precisa ter horários para dormir. Então, você precisa dormir à noite, por exemplo. Se você troca o dia pela noite, se você trabalha de turno, se você tem esses horários, cada dia você dorme num horário, se você passa a noite inteira acordado, você vai ter, mesmo que você durma o dia inteiro, você vai ter um processo que descompensa, né, todo esse balanço e equilíbrio que o sono propõe, né, de restauração. Então, eu descobri várias coisas interessantes, não só sobre o tempo e o horário de dormir, mas sobre os estágios do sono. Então, a gente precisa, inclusive, chegar ao estágio dos sonhos. Não só ter sonos superficiais. O sonho
acontece no estágio REM do sono, que é muito importante no processo de qualidade, né, de restauração, e também no processo criativo. Então, se a gente está mais exausto, mais cansado, a gente rende menos, nosso desempenho cai em todos os sentidos, físico, emocional, e a criatividade fica comprometida, né? O processo de criar, de pensar, de resolver as coisas, o nosso dinamismo, disposição, tudo isso vai influenciar. A gente vai falar um pouquinho, Helena, disso que você está falando, da importância de sonhar dormindo e sonhar acordado. As duas instâncias são importantes para a criatividade. E aí a gente vai ver o que significa cada uma. Isso que você está colocando da importância de sonhar para a criatividade, existem algumas pesquisas que encontraram evidências de que o hipocampo ele tem um importante papel nesse trabalho de permitir uma maior criatividade quando a gente, né, em função da qualidade do sono e a nossa criatividade. Porque o hipocampo é aquela estrutura no nosso cérebro responsável pela seleção das memórias, o armazenamento e a seleção das memórias que vão importar para nós. Então, no momento que o hipocampo vai fazendo essa seleção durante o sono, ele vai selecionando o que vai ser importante para nós no nosso dia seguinte, e ele vai descartando o que não é importante. Ele manda lá para o córtex pré-frontal o que pode ser útil e vai apagando aquilo que ele entende que não será útil, que é informação em excesso. É a hora da faxina. É a hora da faxina. A hora da faxina. Exatamente. A hora da faxina. E essa faxina, que ela é realizada especialmente pelo hipocampo, ela é muito importante para esse processo de criatividade. Existe um momento que fica ondas cerebrais de frequências mais lentas e as ondas mais rápidas, que é no sono REM. Essa transição, ela é muito importante. Ela foi relacionada a processos criativos, embora não se tenha nada muito claro em qual a fase do sono está mais relacionada à criatividade. Sabe-se que esta fase ela é importante para o processo criativo. Eu queria trazer uma coisa, pegando a questão da faxina, né? Não é só na questão de organização, digamos assim, de informação, mas existe a faxina fisiológica, biológica. Existe em determinados estágios do sono, que geralmente é no sono profundo, onde tem prevalência das ondas delta, é onde é feita a faxina biológica, ou seja, é onde são, digamos assim, existe um processo de limpeza mesmo, de toxinas que o organismo vai acumulando, que vai se acumulando no cérebro, e essa faxina é feita realmente fisicamente, biologicamente. Então, tem a questão da reorganização dos pensamentos, ideias, memórias, e tem a questão da reorganização estrutural do cérebro. Então, é muito importante, por isso que a gente até, na última, a gente até começou a falar da questão da higiene do sono, falamos um pouco do sono, mas assim, fora a questão da memória, de consolidar a memória de curto para longo prazo, para tudo aquilo que a gente processa durante o dia, que a gente estuda, realmente vá para o lugar que a gente deseja, que é para a memória de longo prazo, é feito durante o sono. Então, tem a faxina física, fisiológica, tem a organização das informações e consolidação da memória, ou seja, é um momento que não dá para a gente, digamos assim, desvalorizar ou não priorizar. É muito importante para todo o desempenho, enfim, do ser humano como atuação. Então, uma noite de sono de qualidade, aí que vem outra coisa que a gente falou na outra vez. Existe a quantidade versus qualidade, né? Sempre falam, qual é o número de horas ideal? Enfim, a média é 8, 7, tem gente que dorme menos, tem alguns que dormem mais, mas o importante é cada um saber qual é o ideal, o mínimo de horas que a pessoa fica bem. Ou seja, uma vez a gente estava vendo um livro do Poder do Sono, e o autor ele fez uma pesquisa e viu que a grande maioria das pessoas
tem defasagem de sono. A maioria de nós tem, diz assim, o nosso saldo é devedor na questão de sono. Nós dormimos menos do que precisaria. Então, só para reforçar esses pilares que a gente está falando de manutenção de estrutura de desempenho do nosso sistema fisiológico, o sono é importantíssimo. E eu fecho contigo, Helena, nessa questão. É verdade. E a gente sabe que no processo de aprendizagem, fixação da memória, como a Simone comentou, realmente é importante a gente acumular conhecimento e repertório para ser mais criativo, para ter ideias. O Stefano fala muito sobre isso, né? A importância do repertório. Olha, tem uma prática que eu faço, já que a gente falou hoje, assim, que a gente traz essas lives para colocar técnicas baseadas na neurociência e sim, bem como as pessoas podem utilizar, então eu vou compartilhar uma prática que eu executo quase toda noite, não é 100%, mas a maioria das vezes. Eu lembro que muitos anos atrás eu escutei uma teoria que falava o seguinte: quando você queria sonhar com alguma coisa, você olhava aquilo muito tempo, bastante intensamente, antes de você dormir. Você dormia, você sonhava sobre aquilo, porque dizia que o sonho fica mais o que você está mais intenso na sua mente, ele, pelo menos nas horas antes de você dormir. Então, uma coisa que eu costumei fazer, eu faço assim na maioria das noites, é olhar as coisas que me inspiram antes de dormir. Então, assim, como tem muitos dos trabalhos voltados para partes visuais, né? Então, assim, de pesquisa, de tendência, de design, de tudo mais. Então, eu costumo olhar imagens inspiradoras. Então, tem alguns sites e tudo mais de imagens que são, né, de referências, artes conceituais, etc. Eu gosto muito de coisas ligadas à ficção científica. Então, por causa de alguns projetos que eu faço, até do lado pessoal mesmo, eu utilizo as últimas horas, né, um pouco antes de dormir, eu dou uma olhada em coisas que eu acho legal e vou dormir. Tipo, e ali, às vezes, não necessariamente naquela noite, mas ao longo dos dias, vem umas ideias, assim, tipo, vem uns insights que parece que o que eu sinto é que, tipo, o que eu vi é meio como se ficasse, o cérebro estava trabalhando ali, digamos, em segundo plano, né? E de repente veio o negócio, olha, acho que eu vou fazer tal coisa. E aí, quando eu olho de novo alguns históricos dessas imagens, eu vejo assim, olha, parece que algo saiu dali, digamos, quase num subconsciente, assim. Então, é algo que eu faço assim, já há um bom tempo e, olha, gera bastante resultado, principalmente para essa parte de design e recursos estéticos, assim. Isso é muito legal. Também, Stefano, também. Legal. O que a Helena tinha falado é alimentar, e a gente tinha falado isso na outra live também, a gente precisa de base, de repertório, que nem a Helena falou, para ter esse processamento em segundo plano, para depois emergir as coisas, as ideias, as soluções, os insights. Mas, enfim, é preciso algo antes, né? Que é a questão que a Helena falou da nutrir-se com informação, com estímulos, né? Mas uma coisa importante nesse aspecto, Stefano, é que, tipo, você faz isso, mas sem nenhuma pressão. Você se alimenta, deixa a coisa andar, decanta, né? Tipo, deixa a coisa se acomodar, depois vai deixar vindo. Essa é a receita para a coisa vir naturalmente, para os insights do processamento vir naturalmente. Por isso que a gente tem que prestar atenção se em algum desses momentos, nesse processo, a gente está com algum certo tipo de tensão, ou pressão, ou ansiedade em ter alguma coisa, em ter a ideia, em ter o resultado. Então, a gente tem que lembrar que a informação, o resultado, ele vai vir se a gente estiver mais tranquilo, mais equilibrado, com aquele conteúdo sendo processado em segundo plano, que nem o Stefano falou. Dependendo da situação, pessoal, pode até acontecer das pessoas conseguirem aprender algo, ter um insight em sonho, e mesmo que elas estejam com alguma tensão. Naquele livro do Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, ele cita vários exemplos de pessoas que tiveram ideias, que acordaram com soluções, né? Como o próprio os químicos, né? O Kekulé e vários inventores, o cara que inventou a máquina de costura, que sonhou com uma lança que tinha furos na parte de cima,
e ele estava com aquela dificuldade, e ele conseguiu, então, com o sonho que ele teve com aquelas lanças que tinham um furo, ele conseguiu perceber onde que ele tinha que colocar o buraco na agulha para fazer a máquina de costura. E aí vocês vejam aquilo que a gente vem falando nas nossas lives, do diferencial da criatividade na questão econômica, porque a invenção dele, aquele sonho, teve um impacto na economia do mundo naquele momento. E isso é bacana. Mas eu lembro que numa situação bem mais simples e corriqueira da vida de mulher, né, Helena, que quando a minha irmã ia ter o meu sobrinho, ela pediu que eu fosse ajudar ela lá com ele. E aí eu estava muito preocupada, porque os meus sobrinhos mais velhos já estavam adolescentes, e eu não trocava fralda, não dava banho há muito tempo, e eu estava preocupada com isso. Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia ajudar? E eu sonhei por uma semana inteira que eu trocava bebês num berçário, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí, quando ele nasceu, eu não tive problema nenhum. Eu fui super tranquila a cuidar dele. Você fez um treinamento, prática, né? um treinamento mental anterior. E o Siddhartha, ele dá vários exemplos disso no livro, de pessoas até em situações corriqueiras que sonharam com uma determinada atividade de aprendizagem, determinada tarefa, e acordaram sabendo, né? Justamente em função, associando essa função de aprendizagem com o hipocampo, né? Com a função do hipocampo. E aqui o Ed está nos lembrando que a tabela periódica também, ela foi, como é que eu vou dizer? Estruturada. Ele acabou completando a tarefa, a tabela periódica num cochilo, no trem. E aí ele acabou completando a tabela, bem lembrado. É verdade. E é interessante porque os nossos sonhos, eles sim podem servir como um treinamento, isso é real. E existe hoje, inclusive, uma técnica chamada sonho lúcido, onde as pessoas treinam intensamente a induzirem um sonho sobre determinado assunto, ou ação, ou comportamento, um treinamento, as pessoas se dispõem a isso. Então, por exemplo, muitos atletas fazem isso. Então, eles sonham com alguns processos, eles começam como o Stefano, em se inspirar antes de dormir, né? Com algumas imagens, algumas referências, informações, ou assistindo seus próprios vídeos, vendo seu desempenho no jogo ou em qualquer esporte. E aí, eles induzem este sonho, porque a mente está com aquelas informações na base, né, bem frescas, e através dos sonhos, eles fazem um treinamento sobre precisão de movimentos, né? Eles fazem um treinamento sobre habilidades dentro daquela competência, e já é provado, através de vários estudos e observações, que essas pessoas têm um desempenho muito maior quando estão na situação, vivendo a situação real do desafio, do esporte, porque existiu mesmo um treinamento onde, com aquelas informações treinadas no sonho, elas conseguem criar uma estrutura neural, um circuito, né, que é reforçado com aquelas informações. Então, quando ele está jogando ou praticando aquele esporte, ele acessa essas informações como sendo já conhecidas, como sendo já corriqueiras, e ele tem um maior desempenho. Então, a neurociência, os sonhos, esses recursos todos são mais do que fantásticos. Parece magia, mas é ciência. A Rosana está corroborando com o exemplo dela realmente com a questão de ir dormir com algum problema e depois, no outro dia, acordar com a solução, né? Sim. Faz hora extra e acorda com o problema resolvido. Isso é muito bom. Uma coisa que eu falei para vocês do exemplo que eu pratico, eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu tenho acho que por ser designer, ainda mais por causa da minha experiência no ramo automotivo, muitas vezes você tem que tomar cuidado de desenhar um carro e depois, a hora que você mostra para alguém fala assim, nossa, mas está parecido com outro carro, e você mesmo sem saber, tipo, você acaba copiando, né? Muitas coisas acabam sair igual sem querer. Só que tipo, você depois tem que mudar, porque se você vê que o que você fez, alguém já pensou, você tem que ir lá e refazer. Então, durante muitos anos,
a prática leva de você olhar detalhes e observar, tipo, vem muito na memória. Então, eu chegava a um ponto que eu olhava algum desenho de algum colega e falei, nossa, isso aqui está me parecendo, aí puxava a imagem do cara e falei, nossa, é verdade. Então, assim, ao longo da minha vida, eu intensifiquei muito a minha habilidade de memória fotográfica, de olhar para imagens, olhar para formas, olhar para cores e lembrar, tipo, olha, nossa, eu vi isso daqui em algum lugar. Então, para mim, a imagem é muito forte, muito intensa. Eu consigo captar diversas informações. Então, eu não sou a pessoa que leio antes de dormir. Para mim, isso não é algo que funciona muito bem. Eu não consigo absorver tanta informação de leitura. É algo que tem que ser mais ao longo do dia. Mas, para mim, a inspiração visual me preenche muito mais, sabe? Eu consigo absorver muito mais. Então essa é uma prática. Eu acho que aqui fica a dica para o pessoal verificar qual mecanismo funciona para ela melhor, né? Aonde você consegue, digamos, eu sinto que é como se fosse alimentar a informação, aí você vai dormir, o cérebro fica processando toda aquela informação que foi coletada ali, e como o Arthur falou, ela fica rodando ali, fica decantando, né? Sem a pressão, mas é algo que fica ao longo do tempo, de repente sai aquela inspiração, aquele conceito que, para mim, pelo menos, o resultado sempre foi difícil de reconhecer como chegou ali. É meio assim, chega a resposta, se você perguntar como chegou, tipo assim, é bem como se estivesse tentando acessar um subconsciente. Você fala, nossa, eu não sei, mas Sim. lembro que eu vi isso e saiu isso aqui. Agora, o meio, realmente, eu percebo claramente que não tenho muito acesso, assim, então é bacana. Pessoal, olha, tem um pessoal chegando aqui, só queria dar boas-vindas para a Brisa. Oi, Brisa, tudo bem? Gabi, Carol, a Rose, enfim. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Estamos aqui falando sobre criatividade, sobre sonho, sono, como tudo isso interfere no processo criativo e no nosso processo de alta performance e de desempenho. Marlene, bem-vinda, você também. Então, vamos lá. Eu só queria, antes que esse assunto depois se perca, né? Quando a gente falou do hipocampo, Simone falou da questão do hipocampo e sua função na relação da memória, acesso à informação, e o papel mediador que tem na questão da criatividade em todo o processamento, enfim, mnemônico, né? É bom lembrar que o estresse em certo nível elevado, que, digamos assim, lança muita quantidade de cortisol no organismo, esse cortisol em excesso acaba atacando a essa área do hipocampo e matando células nervosas do hipocampo. E por isso que às vezes a gente acaba tendo, quando num período de estresse forte, a gente acaba tendo lapsos de memória, brancos, porque o cortisol causa esse prejuízo no hipocampo. Então, se a gente quer ficar com, digamos assim, nossas funções que possam render o que elas podem render, lembrar da gente tentar manter o nível de estresse, de ansiedade, das questões emocionais mais equilibrados. E aí a gente volta de novo àquele conselho de sempre, de todas as lives, vamos fazer pausas para respirar, para meditar, para tentar nivelar esse nível de estresse para que ele não prejudique as outras funções. Exatamente. E tem uma mudança estrutural também, além das células, como o Hector explicou, que são comprometidas do hipocampo, o hipocampo ele diminui quando você está num estado de alerta constante, quando você está estressado demais, exausto demais, existe uma diminuição dessa estrutura do hipocampo, que é responsável pela consolidação da memória, armazenamento, enfim, e aumenta a amígdala, que é uma estrutura que realmente tem a ver com os processos emocionais, principalmente os negativos, processos de medo, de defesa, de sobrevivência, de alerta. Então, essa estrutura da amígdala fica aumentada e você fica num processo realmente de alerta constante. E isso vai trazer inúmeros problemas para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Você sai do processo de homeostase, que é um equilíbrio, né, em que as células se propõem a estar. E aí, quando você perde esse equilíbrio, de fato, você tem aí muitos males que são resultados desse processo.
O Ed tinha colocado antes que seria ótimo se a gente pudesse resolver tudo, boa parte das coisas dormindo, ou tudo dormindo. E a gente vai dizer que não dá para resolver tudo dormindo, porque afinal de contas, né, a vida aqui ela é muito importante. Mas dá para resolver bastante coisa. Se você fizer isso assim que o Stefano estava colocando, eu faço muito isso. Na própria psicologia, como a Rosana colocou ali, que ela é contadora, né? A gente poder fazer, além da higiene do sono, alimentar o cérebro com coisas boas antes de dormir. O Stefano prefere imagens. Eu leio sobre aquele tema, que seja alguém que está precisando, algum cliente nosso esteja precisando no seu atendimento, questões da vida que a gente precisa pesquisar. Então, eu procuro pegar um livro leve sobre aquele tema antes de dormir. Então, alimentar as minhas ideias para, se for para sonhar com algo, venha algum conteúdo. Então, a gente colaborando, né? É muito importante esse resgate da qualidade do sono e do nosso sonhar também, o sonhar dormindo, para a gente poder ter essa fluidez de ideias com menos pressão e menos repressão também. Né? E vamos falar então do sonhar acordado agora, pessoal. Quando é que o sonhar acordado ele é bom, ele é produtivo, e quando é que o sonhar acordado nos atrapalha? Né? Tu quer começar falando? Não, inclusive até aproveitar o comentário do Salmaço Marketing, é isso? É o Gustavo, é o Gustavo. Tá. Ter um hobby é quase uma obrigação para quem busca fazer uma faxina para criar com maior fluidez? Então, tem duas partes essa resposta, né? A questão da faxina, como a gente já falou, o sono de qualidade é melhor meio, né? Para essa faxina, tanto de consolidação de memórias, organização, quanto daquela limpeza fisiológica que eu falei antes. Mas a questão do hobby que ele traz é uma coisa bem interessante, porque quando a gente consegue dar ao nosso cérebro, digamos assim, uma atividade onde ele está fluindo, onde ele está ali tendo uma recompensa, um prazer, ele está solto, ele não está com preocupações, ele está fluindo, muitas vezes nesses momentos é que vem as ideias. Então a pessoa, com a demanda que ele tem, mas vai aparecer porque ele está com o cérebro ou com a mente dele aberto, ou em outra, digamos assim, não está sintonizado naquela coisa super consciente, atenta e com a pressão, enfim. Então é preciso ter um certo desligamento das questões para ter possibilidade de haver essa fluidez para que a informação venha, né? Ela venha, digamos assim, que ela venha desse processamento paralelo que a gente está falando, né? Sim. E a gente precisa fazer ela aparecer. O Stefano tem um hobby interessante aí que ajuda ele bastante. Olha, essa pergunta do Gustavo cai, assim, é algo que eu posso falar muito. Isso eu pratico todo dia. Todo dia. Então, eu tenho um hobby que é pintar miniaturas, né? Pintar pequenos modelos de plástico, que é algo bem também junto com plástico e modelismo, né? Que é montar modelos de escala de tanques de aviões, de coisas de ficção científica. Só que esse hobby que eu já tive há alguns anos, desses últimos anos ficou ainda mais intenso, principalmente conforme os trabalhos da Deslock começaram a aumentar, eu comecei a intensificar ainda mais esse hobby. Então depois o pessoal entra lá no meu Instagram, que chama Metal Merak, eu tenho um perfil só com todos os trabalhos que eu pinto, tá lá. E é um hobby que eu tenho, ele cresceu tanto que virou até um outro trabalho, assim. Hoje eu pinto, né, por encomenda, assim, as pessoas vão lá, é um trabalho a mais que eu faço à noite, e assim, ele complementa o meu trabalho no Deslock, assim, é impressionante. Eu faço normalmente à noite, né, então assim, a hora que a gente chega em casa, tipo, descansa, terminou o trabalho por dia, aí eu sento lá, eu tenho uma bancada bem legal, tudo mais, tem umas fotos no meu Insta também, sento lá e vou pintar. Então, às vezes eu chego e falo para ele assim, nossa, eu preciso pintar porque, tipo, tô com a cabeça exausta. E sento ali e é um processo... Bom, também como tem um processo, tá bem ligado ao processo artístico também, que é de pintura, de tinta e tudo mais. Tem diversas técnicas ligadas ao meio artístico.
me ajuda também no processo de inspiração para tudo aquilo que a gente faz na Desloque. Então, assim, me ajuda e, na verdade, assim, me complementa. Então, é quase um trabalho a mais que vem, que é, assim, cada dia mais eu vejo como ele é essencial, sabe? Então, para mim, assim, para mim, Stefano, é fundamental ter um hobby. Para mim, eu não consigo ver, se eu tivesse isso, tipo, eu perderia muito da minha qualidade de trabalho ao longo do dia. Então, para mim, é fundamental isso, eu exercito cada vez mais. Aumenta seu foco, sua disposição. É incrível como ele fica mais produtivo quando ele pinta. É um momento de desconexão, mas ao mesmo tempo de produção, né? E de inspiração. É uma coisa que alimenta a outra, assim, ó, sabe? Realmente eu vejo que a minha cabeça funciona como um bate-bola, assim, sabe? Tipo, a bola fica parada. Então, é bem esse processo. Então, assim, eu não posso recomendar o suficiente para que as pessoas tenham um hobby, para que tenha essa fluidez e essa calma, esse momento de inspiração, que é quase como um sonhar acordado ali, né? Um sonho lúcido. Sim. Mas é que no meu caso eu coloquei várias camadas juntas, porque não só é um hobby, mas como também é um hobby muito ligado à parte artística e é muito ligado ao mundo de fantasia também. Então eu complemento várias coisas que me complementa de diversas maneiras para o trabalho que a gente faz na Desloque ao longo do dia a dia, né? Porque às vezes tem muito trabalho que a gente faz que é a parte artística mesmo, né? Do design e tudo mais. E isso me complementa muito. Então, me complementa em várias camadas. Então, é importante que as pessoas, né, tenham, assim, digamos, alimentem essa mesma parte, assim, né, em você, para criar essa fluidez, para gerar inspiração, etc. O Ed tem uma pergunta que ele deixou ali, que eu queria ouvir a opinião de vocês também. Ele perguntou se trabalhar a criatividade é quase um paradoxo. É um paradoxo, então. Então, na verdade, é uma bela de uma combinação, sabe, Ed, sobre habilidades, ferramentas, recursos mentais, emocionais. É complexo, não é simples. Mas quando você consegue combinar várias dessas informações, esses recursos, você se torna mais criativo. E vocês, o que vocês acham sobre isso? Que em termos de neurociência a gente não tem as coisas muito claras, assim, não dá para dizer que é assim e tal. Mas o que se sabe, mais ou menos, até hoje, é que existe uma rede neural envolvida quando nós estamos conscientes, né? Quando nós estamos trabalhando em uma tarefa. Por exemplo, quando a Rosana está lá trabalhando na contabilidade, né? Então, ela tem que ter um tipo de foco, um tipo de concentração que vai trabalhar com um tipo de rede no nosso sistema nervoso e que ele, então, vai exigir muito foco, muita concentração e não tanta criatividade. Depois, quando a gente descansa, por isso que a gente fala da questão da pausa, quando nós descansamos, uma outra rede neural ela vai ser ativada, que é a rede chamada modo padrão. Essa rede modo padrão, ela é chamada assim porque é o nosso padrão. Quando nós não estamos fazendo nada, o nosso padrão é devagar, é sonhar acordado. E pode acontecer várias coisas enquanto nós estamos divagando. A maioria das pessoas, né, nesse momento de modo padrão, o padrão é pensar no passado, pensar no futuro, pensar no que não fez direito, no que deveria ter feito melhor, muitas preocupações. É aquele momento que a gente chama da mente de macaco, em que os pensamentos ficam pulando de galho em galho. Mas para um processo criativo que nós estamos falando aqui nas nossas lives, e se você não assistiu às lives anteriores, acho que vale a pena você assistir para entender melhor, esse momento de modo padrão, de descanso, de pausa, ele pode ser bem aproveitado justamente se a gente vem alimentando bem o nosso cérebro com ideias bacanas. Do tipo, né, que nem o Stefano colocou, com imagens, ou com leitura, com pesquisas de vários tipos, porque aí quando nós estamos descansando, quando nós temos uma pausa, ele vai trabalhar com aquilo, com o problema que eu identifiquei na hora que eu estava fazendo a tarefa e com as ideias com as quais eu alimentei o meu cérebro. Então, juntando tudo isso, eu vou facilitando um processo criativo. Então, o que acontece?
recapitulando, existe a primeira fase bem consciente, onde eu identifico o problema e estou envolvido na tarefa. Existe uma segunda etapa que eu estou menos consciente, que algumas pessoas chamam de incubação, que seria, então, essa rede modo padrão, que eu posso fazer ela trabalhar positivamente para mim. Existe, então, aí uma terceira etapa, que seria aquela em que essas duas redes se unem, que é o que o Stefano deu de exemplo dele mesmo, quando ele consegue juntar um momento criativo com a tarefa, que ele está ali, que já virou um trabalho, aquele momento criativo. Então, quando ele consegue juntar essas duas, fazer com que essas redes se relacionem, se elas cooperem entre si. Para que a gente consiga fazer com que elas cooperem entre si, que para muitos é o chamado do momento de flow, que é o que muitas pessoas conhecem, aquele momento máximo de concentração, de envolvimento com uma tarefa. Então, esse momento vai unir essas duas redes, elas estarão cooperando entre elas, né? E, finalmente, nós voltamos para a tarefa e vamos implementar a nossa ideia. E aí a gente volta lá para aquela primeira rede, a rede mais consciente, a rede voltada para a ação, né? Então, vejam que é um processo não apenas paradoxal, mas também complexa, né? Por isso que se fala tanto de criatividade. Mas, em princípio, é o que se sabe até hoje. Acho que ficou mais ou menos claro, tá? Sim, e o Gustavo tem mais uma pergunta. O Gustavo perguntou se o querido cafezinho nosso de cada dia funciona mais como uma pausa ou a cafeína que, de fato, dá aquela ajuda, aquele choque que acordam as ideias. Olha, o cafezinho realmente ajuda a aumentar o seu foco e a sua atenção, você fica mais desperto. E aí, se você tem mais foco, você realmente tem um engajamento, um flow ali dentro daquela atividade. Mas, de fato, esse estado de alerta, ele não é o estado onde se produz a maior parte das ideias. Não que você não vai ter ideias ou que você vai deixar de ser criativo com se tomar o seu cafezinho do dia a dia. Mas são propostas diferentes. Bom, eu tomo café o dia inteiro, né? Então, às vezes, porque assim, o Gustavo está falando, acho que tem dois pontos ali. Tem a questão, quando a gente fala cafezinho, a gente tem, lógico, a substância, o consumo de cafeína, né? Sim. E às vezes o termo cafezinho é só uma terminologia para um break, né? Para um intervalo. E às vezes você pode tomar uma água no cafezinho também. Então tem esses dois pontos. Eu posso dizer que para mim funcionam os dois. A pausa para o cafezinho para mim funciona muito bem. Para tomar o café, que eu adoro e é bom e para mim ajuda a clarear as ideias. E para mim relaxar a cabeça assim, e tirar um pouco do foco, né? Eu gosto muito de, assim, ó, algumas dicas também que eu dou para o pessoal que eu costumo fazer quando dou uma pausa para o cafezinho. Fazer um break, não pensar sobre o que eu estava fazendo agora. Então a gente fez isso, por exemplo, agora à tarde a gente fez isso, a gente estava trabalhando num projeto. Fala assim, hora da pausa, vamos lá fazer o cafezinho. Então eu costumo fazer isso e não pensar sobre aquilo que eu estava fazendo agora há pouco. E costumo também assim, não manter meu corpo na mesma posição que eu estava. Então, por exemplo, se eu estava sentado, eu fico de pé. Se eu estava de pé, eu fico sentado. Tipo, eu mudo um pouco a minha posição, né, do meu corpo, assim. Então, para mim, eu tento alocar. Se eu estava parado, eu busco me movimentar, andar um pouquinho mais. Então, para mim, isso também funciona muito bem nessa pausa do cafezinho. Eu volto um pouco bem mais relaxado. E as ideias, na hora que você fala assim, nossa, e agora o que a gente vai fazer? Aí começa a vir mais rápido. A gente tem que entender também a dinâmica de cada um nesse processo, porque as pessoas têm uma sensibilidade diferente para os efeitos da cafeína no organismo, né? Eu, por exemplo, eu tenho que tomar o café ali de manhã e um à tarde no máximo, porque aí eu já fico no estado de alerta máximo, fico ansiosa. Se eu tomo isso no fim do dia, já prejudica o meu sono. Ele usa o café para relaxar, gente. Isso não é comum. Então, não vai aí usar o café à noite achando que você vai relaxar e dormir. Eu chego à noite. Atípico. Eu tomo café para dormir, assim, pronto. Então, eu vou tomar um cafezinho. É muito engraçado, porque às vezes eu tenho aquela dificuldade de dormir que eu comentei, aí eu tô ali naquele processo, tomo uma melatonina, tô relaxando.
vou tomar um cafezinho e já venho dormir. Olha, por enquanto, eu sei... É admirável. Eu sei que eu sou assim e meu sogro é assim também. Então, se você também toma café para dormir, dá um alô aqui, que quem sabe a gente começa a formar um grupo aí. Então é isso, cada um reage de um jeito, né? Eu ia responder isso que a gente tem respondido nas lives anteriores, depende. Né? O café que efeito ele vai ter para quem? Depende. Cada um cada um tem o efeito no seu corpo, mas é importante, assim como a Rosana está colocando ali, né? O café pode dar energia, um café para fazer uma pausa, ou para respirar. Pode ser um momento que nem esse nosso que a gente está tendo aqui agora, né? Que nem eu brinco, às vezes hoje mesmo eu tomei um café virtual com uma amiga, porque a gente não está se encontrando para tomar café e ela está na Irlanda. Então, eu combino com as pessoas, vamos tomar um café virtual. Então, ele também pode ser esse momento de encontro e pode ser, sim, um momento como esse que a gente está tendo aqui agora, em que ideias vão surgir, até pela troca. Às vezes não é nem só pela questão da pausa em si, que eu não estou envolvida na tarefa, então o cérebro relaxa, eu vou ter uma ideia. Mas é pela troca, pelo contato com o outro, né? Enfim, o que essa troca do que o ser humano pode fazer contribuindo um com o outro. Verdade. A minha mãe está assistindo a live, a Graça, e ela reforçou, ela realmente confirmou que o meu pai toma muito café para dormir. Então, por enquanto, somos eu, meu sogro, o seu Jorge, e aqui também já temos mais um, que é a Rose, que também está no time dos que tomam café para dormir. A gente vai criar o clube criativo do café aí, ó. Por outro lado, tem gente que toma um chazinho às 5 da tarde e não dorme mais porque aquela cafeína para ela... Sou eu. Se ela tomar café para ela depois das 5 é igual você jogar água em gremlin, assim, você não faz, entendeu? Então, eu acho que assim, o importante é como a Simone falou, você achar o que funciona para você. A gente aqui nessa live traz um pouco de prática. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, nos últimos anos que eu comecei a entender mais de neurociência, eu vejo que é um caminho muito mais simplório e muito mais direto e muito mais fácil de aplicar do que as metodologias que eu vinha fazendo antes de entrar em contato com neurociência. Porque, assim, tudo que eu estou falando para vocês que eu faço hoje, e é engraçado que tudo que eu vejo que funciona tem, de uma certa maneira, um embasamento da neurociência. Só que para mim aprender isso, eu demorei muito tempo. Era intuitivo, né, para você? Era tipo, coisas, assim, muito tentativa e erro. Então, isso que eu estou falando de inspiração antes de dormir, foi algo que eu demorei muito tempo para chegar, foi quase um insight assim, que eu tive, sabe? De fazer o teste, será que isso funciona para o trabalho? Isso do hobby também é algo também que eu comecei com essa parte de hobby com 13 anos. Então, e assim, tenho utilizado dessa maneira, sabe, somente nos últimos anos, assim, não sabia disso lá atrás. Não, é algo que eu já tinha feito já há mais de décadas. Já. Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam isso, como essas teorias e metodologias da neurociência realmente funcionam, né, e podem ser aplicadas. Então, é isso que a gente busca aqui compartilhar com vocês. Né? Então, eu convido vocês mais uma vez para compartilhar essa live aí com seus colegas, a salvar ela também, para vocês ouvirem de novo isso daqui e praticar essas técnicas que a gente está falando com vocês aqui e depois manda para a gente um pouco o resultado. A gente quer saber o que está funcionando, o que não está funcionando, porque a gente possa também te dar mais dicas e dar um direcionamento para vocês. Escreve para a gente aí e tem um convite especial para todo mundo também que gosta desse assunto. Nós lançamos há alguns dias o nosso grupo do Telegram, que é um canal onde a gente compartilha vários conteúdos até exclusivos. Então, se você quer receber vídeos, artigos, dicas, inclusive para aplicar a criatividade nos seus negócios, é importante que você faça parte dessa comunidade criativa no Telegram. E aí, na biografia, né, do nosso perfil, @desloquesp, você vai encontrar um link que você pode acessar esse grupo e fazer parte dessa comunidade. Então, nós estamos fazendo um grande movimento e com a ajuda e a colaboração também do Hector e da Simone, com esse conteúdo incrível que eles trazem, é um conhecimento fantástico, nós estamos propondo uma grande transformação criativa, de fato, para que as pessoas entendam a importância, apliquem, entendam mais
o mais importante, você pode aplicar, não é só um conceito, não é só uma teoria, você aplica esses princípios, ferramentas e recursos para ter uma vida mais próspera, para ter maior qualidade de vida, para validar as suas ideias, para colocar essas ideias em prática e, inclusive, lançar suas ideias no mercado, né? Então, esse convite que eu queria deixar também para o pessoal. Vai lá no link e entra no nosso grupo Telegram. Então, falando na questão prática de dicas, eu queria deixar uma dica, já que a gente está nessa fase de estados mentais, momentos ideais, e ontem estava relendo um livro que a gente tem aqui sobre as questões de frequências cerebrais e os estados mentais, e existe um momento que ele pode ser bem utilizado para a gente poder ter esse momento de ou criatividade ou acesso a informações que precisam vir, ou soluções, enfim. E é uma técnica que ela deve ser aplicada de manhã, antes de acordar, efetivamente, né? Então, pegando o que a Simone tinha colocado do nosso sistema da rede de modo padrão, onde ela tem ali, quando a gente não está pensando em nada, ela está fazendo o seu processamento, digamos assim, de modo padrão, e quando a gente está focado em alguma coisa, a gente está utilizando o córtex pré-frontal e um certo tipo de predomínio de onda cerebral, que é a onda beta, tá? Só para a gente fazer um ganchinho rápido, as ondas cerebrais são divididas das ondas mais lentas às ondas mais rápidas, tá? Então, começa no delta, depois é teta, alfa, beta e gama. A beta é aquela que a gente utiliza no estado normal de vigília, ou seja, quando a gente está conversando, pensando, raciocinando, a gente está utilizando a beta. Um pouco abaixo dela, onda alfa, é o estado mais próximo do estado de flow, que a gente está atento, mas relaxado. Não é um estado de desligamento ou sono, é um estado mais tranquilo, um processamento um pouco mais lento, mas é um estado de flow, que a gente chama. Abaixo tem ali teta e delta. Tá? O delta ele é predominantemente quando a gente está no sono profundo. Então, se a pessoa está com muito delta, ela está dormindo praticamente, ela está num estado de sonolência muito grande. Mas o que acontece? De manhã, existe um período quando a gente está em processo de acordar, para aqueles que não acordam assim, de sopetão, existe um processo que a gente vai saindo das ondas lentas e vai indo em direção à onda beta, que é quando a gente está bem acordado, tá? Mas o que acontece? Existe, digamos assim, o acesso a essa informação, esse processamento que a gente estava falando em segundo plano e acesso às informações desse processamento, elas são mediadas ou elas estão disponíveis quando a gente está em onda teta, que não é a onda de sono, mas ela é um pouco antes da alfa e da beta, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai acordando e a gente entra nesse estado que se chama de estado hipnagógico. É um estado entre estar dormindo e estar acordado. Então, por quê? Está havendo uma transição das ondas lentas para a onda beta até a gente acordar. O que acontece? No momento que a gente está fazendo essa transição, nesse momento acontece muita produção onírica, acontece muito acesso à informação, a insights, figuras, imagens, e ali está vindo um conteúdo que, se a gente acorda rápido ou, digamos assim, quer logo pensar sobre aquilo, daí a gente estaria ativando o córtex pré-frontal e a onda beta, aquela informação ela pode se perder. Então, existe uma técnica que é a pessoa já se programar para, quando for acordar, ela acordar, mas não sair assim correndo desesperado. Ou seja, seria ideal, primeiro, que não fosse, se fosse um tempo antes daquele alarme que a pessoa vai colocar para acordar, ou que tem necessidade, enfim, porque ele tem que ser um espaço de tempo que a pessoa deixe a coisa, digamos assim, mais naturalmente progredir dessa onda lenta para a onda mais rápida. E o pessoal que conhece bastante essa área e que aplica essas técnicas, é bom da pessoa ter alguma forma dela anotar um bloquinho do lado, assim, no canto, na cabeceira da cama e tal,
porque nesse momento ela vai ter, digamos assim, algumas ideias, insights, e muitas vezes, se a pessoa está querendo, digamos assim, coletar tudo isso de uma vez, ela vai ativar o beta e aquilo vai acabar se perdendo. Então, uma dica que eles falam procura, quando está naquele transição de sono ali, sintetizar aquilo que ela está vivenciando em palavra-chave, uma imagem, às vezes até uma música, às vezes vem, digamos assim, algo que represente, para que depois a pessoa, quando lembre daquilo que representa, ela consiga ter acesso àquela memória. Então, vamos supor, ela sintetizou aquilo numa imagem. Beleza. Depois, quando ela estiver no seu dia normal, no beta, se ela pensa naquela imagem, é mais provável que ela consiga lembrar ao resto das informações. Então, é um estado que é muito... Se a pessoa conseguisse tirar proveito desse estado, muita coisa de criatividade, de soluções, de ideias, ela conseguiria ter ali. A então, gente já é verdade, só que muita gente pega o telefone... muita gente já pega o telefone, já levanta correndo, já sai agitado e perde esse momento, né? Eu sinto como se fosse... Eu já senti isso, assim. Assim, de algo... Acorda, quase como você tem uma ideia, e de repente essa ideia, tipo, vira areia, assim, tipo, parece que desmancha na sua mente. Assim, tipo, você não guarda. Nossa, tinha alguma coisa que eu não lembrava, assim. É como se... Eu vejo bem uma analogia, você trazendo algo do sonho para a realidade, assim, né? Você trazendo algo que você estava dormindo, é como se você estivesse trazendo aquela ideia por uma porta meio que mágica ali. Se você não anotar, é quase uma escultura de gelo que se derrete, assim. Se você não vai lembrar como que era, né? Perder a oportunidade. Para ajudar o pessoal a lembrar, a gente sempre brincava que era tipo a técnica do cachorro de acordar. Porque os cães e gatos, eles não acordam e saem correndo igual a gente. Eles se espreguiçam, eles bocejam, eles olham para o lado, eles vão bem devagarinho. Então, para o pessoal lembrar amanhã de manhã, quando acordar, acorda assim que nem um gatinho, um cachorrinho, sem pressa, espreguiçando, curtindo. Quem fazia assim, pessoal, quem teve muita da sua criação, da sua obra, nesse período da manhã, da hipnagogia, foi o Salvador Dalí, o surrealista, que a gente gosta muito, que todo mundo gosta muito. Salvador Dalí, ele trazia muitas das suas ideias desse período da manhã, né? Então, vamos cultivar isso aí. Muitas soluções de ideias. Muitas soluções e ideias, por exemplo, até próprio, a gente citou Kekulé, que foi o químico que descobriu a fórmula do benzeno. Ele sonhou com a cobra que mordia o próprio rabo, enfim, tem toda uma história interessante em cima dele, mas foi nessa transição do acordar, lembrar do sonho e daquilo trazer informação e fazer o fechamento posterior, né? Sim. Mas é importante dar a condição para que a gente capte alguma coisa daquele pensamento, que nem o Stefano falou. Parece que a coisa naquele momento, quando eu acordei de vez, realmente aquilo sumiu. Mas de alguma forma depois recuperou porque algo lembrou e daí puxou as outras informações. Então, é um excelente momento para a gente investir assim nessa questão de captar. Né? É verdade, pessoal, a gente vai terminar porque a nossa contagem regressiva já vai começar, o Instagram derruba já, depois de 1 hora. Então a gente quer agradecer de coração a participação de todos. Se você chegou agora, não fique triste, porque esta live vai ficar disponível aqui nos nossos perfis para que você possa acessar, compartilhar com as pessoas que você acha que realmente também vão tirar proveito. E agradecer vocês de novo, Hector e Simone, a contribuição é sempre fantástica. A gente só se surpreende cada vez mais rica a nossa live por conta da contribuição de vocês também. Obrigada de coração, viu? Até a próxima, Rose, Cristiane. Todos que estiverem aqui com a gente. Olha aqui, especial. O nosso colaborador de criatividade que nos leva para passear.
E aí a gente aproveita o momento de descanso para ter ideias. Muito Ele bom. nos leva para passear e nos ajuda. Ai, que lindo. Até terça-feira que vem, pessoal, 8h30 da Obrigado, noite. pessoal, que assistiu. Terça-feira que vem, mesmo horário, 8h30, estamos aqui de Esperamos novo. vocês, hein? Voltem aqui terça-feira que vem. Um abraço, obrigada a vocês. Ótima noite, sonhem bastante essa Tchau, noite. Rosana. Marcos está Bons dando sonhos. tchau. Bons sonhos, até mais. Até. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bom.